Hoje eu vou falar sobre o chamado da maturidade, do nosso crescimento, das nossas estruturas, enfim, tudo que é necessário para a gente evoluir, né? Com paciência, muita paciência, discernimento e muito planejamento, né? Eu tô falando de Saturno nas casas e nos signos durante uma revolução solar. Lembrando que o aspecto da revolução não é diferente do aspecto que a gente vê no nosso mapa natal. A representação, a explicação, ela é em tese a mesma. Mas quando a gente fala, né, do mapa da revolução, é o mapa daquele ano específico, são as questões mais focadas naquele ano vigente, né? Então, se você está olhando aí para esse ano, né, que você fez aniversário, ou se você ainda vai fazer, não tem problema, né? Esse ano vigente, ou seja, desse aniversário para o próximo aniversário, é o ano que você precisa se atentar. E Saturno é sempre um ponto, né, de crescimento, é o ponto que traz maturidade pra gente, que a gente precisa ficar realmente atento para construir coisas, né, com bastante responsabilidade e desafios, muitos desafios. Mas lembrando que Saturno não precisa tirar muita coisa da gente, Saturno não precisa ser o pai severo o tempo todo, né? Sempre colocando a gente no cabresto, não. A gente tem que entender como lições de vida, então fica um pouquinho mais fácil se a gente conseguir amaciar, né? Apaziguar esse Saturno no nosso mapa, legal? Então vamos lá, se ele vier na casa 1 ou no signo de Áries, ou seja, né? Pega bem ali no seu ascendente, ou se tiver em Áries, tem que trabalhar muito questões de impulsividade, essa energia, né, precisa ser mais controlada. E na casa 1, por estar na casa da identidade, do seu, né, relacionamento pessoal, enfim, você vai estar mais sóbria, mais introspectiva, muito provavelmente trabalhando questões até da sua imagem pessoal, né, da sua identidade, você vai estar trazendo aí, né, um comportamento saturnino de ascendente, como se fosse, né, meio capricorniano, assim, né, com esse Saturno no seu ascendente. Eu falo muito para as pessoas porque eu vejo isso muito acontecer, de pessoas que têm o Saturno de casa 1 natal, ou quando vem com o Saturno na casa 1 no mapa da revolução, é importante se atentar a dores, né? Saturno rege os ossos aí, né, na parte do corpo humano, tem muita ligação com a estrutura, nossa estrutura, né, são os ossos, né, toda essa parte óssea do nosso corpo. Então, Saturno na 1, como a casa 1 também fala de corpo físico, né, ele pode trazer muita rigidez, muita tensão, porque ele é um planeta que tende a gerar preocupações, tende a gerar limitações, algumas restrições, então isso pode gerar dores musculares, inclusive, e enfim, tudo ligado aí à sua estrutura, né? Tem gente que reclama muito, né? Quando vem com Saturno na casa 1, então prestar atenção a isso, que pontos que você tá realmente rígido, tá carregando, tá com essa sensação de carregar o mundo nas costas, o fardo tá pesado, as coisas estão tensas. Relaxa, respira fundo, faz uma prática de mindfulness, pisa mais na grama, pisa mais na terra, pisa mais na água, né, na areia. Esse tipo de coisa, faz massagem, se dê momentos de relaxamento, porque realmente o Saturno na 1 ele pode tensionar um pouquinho o seu corpo. Se ele vier na casa 2 ou no signo de Touro, né, as lições estão muito voltadas, claro, para o financeiro, para a sua estabilidade, para a sua segurança como um todo, né? Então isso vai exigir bastante disciplina, né, com as suas finanças, né? A casa 2 o foco é construir segurança, né? Ainda que seja de forma lenta, mas Saturno faz com que isso seja de forma segura, ele traz essa maturidade, tá bom? Na casa 3 ou no signo de Gêmeos, né, Saturno vai cobrar o quê? Responsabilidade na comunicação. Talvez seja um ano onde você precise mais ouvir do que falar, né? A casa 3 rege muito essa questão, né, de como a gente transita no nosso pequeno universo, de como eu transito entre as pessoas, de como eu me comunico com as pessoas, essa socialização do dia a dia tem muito a ver com os irmãos também, né? Um ambiente mais próximo assim da nossa vida. Então tudo isso, né, Saturno vai exigir que a gente se torne mais maduro, né? Que a gente tenha um pouquinho mais de responsabilidade com tudo isso, com as nossas palavras principalmente.
Se Saturno vier na casa 4 ou no signo de Câncer, né, a nossa vida emocional e familiar vai ter um peso maior. Então a gente tem que ali fortalecer essas bases, né? Essas bases domésticas, essas questões das nossas raízes, das nossas memórias, relação com pai e mãe ou a relação com a nossa família, né? O nosso núcleo, nossa base, né? Então impacta diretamente no nosso lar. Ou seja, uma estrutura emocional, ela vai ser bastante exigida nesse ano, tá bom? Se vier na casa 5 ou no signo de Leão, é um desafio total do ego, da nossa expressão pessoal, né? Então, assim, não basta brilhar, tem que ter consistência, né? Tem que fazer a coisa bem feita, né? A casa 5 é uma casa de criatividade, de romances, de relação com os filhos, então vai exigir o Saturno ali muito comprometimento. A coisa vai ficar menos leve, né? Se a gente tem a casa 5 como uma casa, assim, uma área de muita leveza, de muita facilidade, né, em lidar com a nossa criança interna, né, e com as crianças de um modo geral, externas também. Então, no ano de Saturno ali, as coisas tendem a ficar um pouco mais rígidas. Se você tem filhos, talvez a relação fique um pouco mais estruturada, ou você tenha que demandar mais de responsabilidade, sabe? Demandar mais dos seus filhos, exigir mais coisas e limitar mais as coisas, porque vai sentir um peso maior nessa área. Se for em Virgem, bom, o dilema, né, de Virgem é a disciplina também, né, a organização, com a rotina, com o dia a dia, os hábitos todos, né, de saúde que impactam, né, em tudo. Então, meus hábitos, a minha rotina diária, o meu trabalho, com quem eu, né, me dou ali no dia a dia, tudo isso vai pedir atenção redobrada se você vem com Saturno nessa casa 6, tá? Ele vai exigir uma rotina impecável, né, para que você evite problemas físicos, de saúde mesmo. Se for em Libra, na casa 7, os relacionamentos ganham um peso maior, ou seja, você vai ter muita estrutura. Pode ser que você também, assim como Júpiter, que pode ser um ano onde você case, né, num ano em que Júpiter, ou seja, vai estar expandindo ali essa questão familiar, essa questão de relacionamento. O Saturno ali, talvez se você esteja com um namoro arrastado, aí um noivado de longa data, talvez com Saturno na casa 7, aquilo se firme de forma muito, sabe assim, a pessoa te peça em casamento, resolva assumir o compromisso, porque Saturno é muito do compromisso, né? Muito da estrutura, de ter a responsabilidade, né? Voltada para aquele. Então pode ser um ano de seriedade aí nos compromissos. É diferente de Júpiter, que, claro, expande, talvez, né? Possa ser um ano sim que você case, faça uma festa, tenha essa expansão, mas também não é só isso, é expandir as suas relações conjugais e tal. O Saturno, ele traz uma seriedade, então traz a seriedade tanto do lado mais difícil, aquele que limita, aquele que pede para ser mais, assim, que às vezes é meio chato, né, que tem que ficar mais em cima mesmo, com certas cobranças, mas ao mesmo tempo traz muita seriedade. A gente amadurece, o compromisso é uma coisa muito forte de Saturno, então pode ser sim, né, que a pessoa aí que esteja querendo algo mais sério na relação que se encontra, no ano de Saturno de casa 7, seja o momento ideal para firmar esse compromisso, tá bom? Isso serve também, claro, para suas parcerias de trabalho, né, essas relações de sociedade no trabalho. Em Escorpião, na casa 8, né? Saturno lida com os medos aqui, né? Com as transformações internas. Então, ele vai pedir um controle emocional maior, uma maturidade em relação ao seu caos interno, né? Aquele vulcão que você tem ali, que você sente mil coisas. Saturno na 8 vai pôr ordem naquele caos. Lembra que a casa 8 é a casa do quartinho escuro, é a casa de tudo que é oculto, tudo que é assunto que é meio tabuzão assim na vida, que a gente, né, meio que joga pra lá e às vezes a gente não quer olhar muito para as sombras. A casa 8 fala de tudo isso, é a casa da intimidade, a casa da sexualidade, coisas que a gente precisa estar em conexão o tempo todo, mas nem sempre a gente tá. Saturno ali, ele vai fazer você lidar de frente, estruturar, colocar isso na pauta para que você encare isso sem medo,
né? Então, você vai ser exigido realmente de questões ligadas às finanças compartilhadas, exigência com, né, ter responsabilidade. Então, se você está em um casamento, se você tem questões aí de, né, finanças que se compartilham, né, no casamento, por exemplo, ou numa sociedade, né, realmente o Saturno ali vai trazer um foco de responsabilidade. Isso pode ser muito bom, mas é isso, vai ter que olhar de frente para todos os problemas que sejam enxergados ali, né, durante esse ano. Sagitário, casa 9, né, o Saturno pede um foco maior, assim, para tudo que é a área de expansividade, né, das viagens externas, ao exterior, dos estudos, né, superiores, enfim. É um ano também de exigência ali, né, nas estruturas, de aprendizado, de novos horizontes, tudo que abrange, né, às vezes nosso modo de ser, nosso estilo de vida, né. Saturno ali, ele vai dar uma restringida, vai fazer com que você, de repente, olhe mais para as partes, oh meu Deus, para as partes práticas, muito pena aqui, para as partes mais práticas, porque a casa 9 também expande demais, lembra? Sagitário é o signo da expansão, do conhecimento, tá tudo muito longe, tá tudo muito, né? Quer ir para longe, mas Saturno ali, ele vai dar uma limitada, ou se você tem uma vontade de fazer uma viagem para o exterior, é um momento em que Saturno vai falar, então tá, você vai viajar, mas vamos estruturar isso daqui, vamos conversar sobre o que precisa ser feito, precisa tirar o visto, precisa estudar melhor o idioma, precisa... Ele vai te ajudar a organizar, a olhar isso de uma maneira muito mais prática, né? O Saturno faz isso, então ele dá né, ele faz você se comprometer por inteiro com aquilo. Então na casa 9 ele pode trazer, né, essa estrutura, inclusive até com uma pós, um mestrado, um doutorado, enfim, um curso aí superior que você venha fazer uma faculdade, que você vai entrar, uma graduação. Saturno pede que você realmente se estruture para isso, né? Se estruture, se organize, talvez seja um ano de perdas no sentido de, bem, você vai fazer um curso novo, vai exigir de você muito compromisso, portanto você vai deixar de sair um pouco mais, vai deixar de, né, viajar, você vai estar mais comprometido com isso daqui. Então ele vai tirar algumas coisas, vai limitar algumas coisas, mas ele vai te ajudar a se organizar naquilo que é essencial. Então isso é muito importante. Na casa 10 de Capricórnio, né, ele tá ali né, confortável no signo que ele rege. Então também ali, né, ele exige comprometimento total na construção da sua vida pública, né? Na casa 10 pode ser um ano de muita cobrança, óbvio, né? Na carreira, responsabilidades, né? Das suas conquistas. A casa 10 é a casa ali do topo do céu, do meio do céu, onde tudo acontece, onde as coisas são realizadas, né? Então, com certeza, Saturno ali vai te dar uma certa dor de cabeça, mas pode ser no bom sentido, de tipo, olha, você quer crescer? Então você vai ter que se comprometer. Você quer aumentar aí o seu volume de entrada de dinheiro, né? Você quer ter esse compromisso? Então se comprometa, tenha responsabilidade, né? Tudo cresce na medida que eu evoluo, né? Então não adianta eu querer pedir aumento para o meu chefe ele pode ser muito justo, né? Ele pode ser uma pessoa incrível, super justa, mas ele vai aumentar, né, a quantidade de coisas aí que eu vou ter que fazer, né? Então eu vou ter que me apresentar mais, fazer mais reunião, trabalhar mais horas, então tudo vai vir na medida. Então Saturno ele vem com cobrança, né? Então você tem que se estruturar para isso. Só toma cuidado, porque Saturno na 10 pode realmente tornar a pessoa ou muito workaholic, né, e ficar cheia de tensão mesmo, muito rígida, muito se autocobrando demais. Então vamos relaxar, porque nesses pontos cardinais, né, casa 1, casa 7, casa 4, casa 10, o Saturno ele tem um impulso maior, né, ele acaba, como todas as casas cardinais, de acordo com o elemento, a casa 1 é o elemento do fogo, né, então eu posso exagerar nessas questões saturninas, né, então também pode me tensionar muito, porque eu posso ficar mais rígido. Na casa 4, que é o elemento água, que é uma casa cardinal, ou seja, que dá esse estopim, que faz com que eu tenha, né, um impulso da água, também a mesma coisa, posso ter mais rigidez emocional, posso,
bloquear mais os meus canais ali sensíveis, né, que eu precisava da vazão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Na casa 7 a mesma coisa, do ar, eu posso ficar mais rígido, tensionar demais algumas questões relacionais, e na casa 10 eu vou tensionar mais as questões, né, de trabalho, de vida pública, mas como eu já expliquei, todos podem ser benéficos se a gente entender que Saturno tá ali para me dar um compromisso com alguma coisa, mas eu não posso ir para o lado, né, exagerado ali de Saturno e fazer com que ele só me reprima, só me tensione, né? Eu acho que tudo tem que ser, né, tem que ter uma lida aí saudável, porque não adianta ficar se autocobrando com Saturno na 10. Faz isso virar a seu favor, né? Tem os seus crescimentos e utilize isso e relaxa ao mesmo tempo. Tire lazer, tire momentos de lazer, que aí você equaliza esse Saturno, tá bom? Em Aquário ou na casa 11, o desafio aqui é construir alguma coisa mais sólida num plano mais coletivo, num plano mais de grupo, né, de grandes massas. Então é trabalhar mais duro para construir coisas coletivas, seja através dos seus amigos, talvez seja um ano que você fique mais rígido ali, né, ou limitado em relação às suas amizades, em prol de algumas outras coisas. E no próprio grupo, se você trabalhar com pessoas, com gestão de pessoas, ou trabalha com internet, na área digital, onde você atinge grandes massas, né? Trabalha com muitas pessoas, com público, né? Talvez você esteja se estruturando mais aí. Então, use isso a seu favor também, né? Para organizar, se planejar, para que as coisas cheguem de uma maneira mais estruturada. Pode ser justamente um chamado, né, para você se organizar, se estruturar, amadurecer em vários pontos onde você está levando aí para o coletivo, tá? E em Peixes, né, o último signo ali, ou casa 12, que é realmente o fim ou o início de todas as coisas, né? Porque também pode ser o início de tudo. É o grande emaranhado, é a casa da espiritualidade, do nosso, né, da nossa psique, né, do nosso inconsciente. Então é um ano que realmente a gente tem que dar uma direcionada para os nossos sonhos, né? Tudo que é de um plano mais sutil precisa ganhar estrutura. Então, se você tem muita criatividade, muita imaginação, né, muito sonhador, legal, põe isso em prática, organiza isso e põe em prática, né? Na casa 12, as lições, elas vêm muito dessas questões internas, né? Então, de repente, fazer uma terapia para pôr em ordem, para organizar, para planejar tudo aquilo que está meio bagunçado, né? Nesse plano mais emocional, nesse plano mais intuitivo, que você, de repente, não está conseguindo, né, lidar com esse inconsciente. Então, né, trabalhar, assim, questões de isolamento, com mais maturidade, né? Então, saber pôr os pingos nos is aí, em tudo que tá aí dentro. Então, de repente, pedir ajuda, né, nesse ano onde Saturno veio aí em Peixes ou na casa 12, pode ser importante, pode ser um ano que você também se estrutura em coisas relativas à espiritualidade mesmo, né, a cura, para quem trabalha com isso ou para quem não trabalha com isso, mas fazer curas internas, né, estruturar tudo isso, pode ser bem interessante também. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui já, né? Põe um joinha aqui pra mim, compartilha pelo menos com uma pessoa que já me ajuda muito. O YouTube já entende que esse canal tá produzindo um conteúdo bacana, que vocês estão gostando, né? Para quem gosta de astrologia, para quem gosta de estudar, ou tá aí curioso, querendo entender, né? Bacana, aí eu posso aqui produzir cada vez mais, mas eu preciso saber que você curtiu esse vídeo. Larga o dedinho aí pra mim, tá bom? Um beijo, até a próxima.